Muito bem, meus amigos. Então vamos aí para mais um daqueles vídeos, né? Um pouco saudosistas, falando um pouco aí sobre aviação cometa, né? A gente está muito no clima da aviação cometa, a gente está aí mexendo no 7239, né? Então o 7239 está voltando aos seus dias de glória, né? E quando a gente fala em voltar um flecha para os seus dias de glória, não tem jeito, a gente começa a lembrar de muita coisa. E aí começam a aparecer os comentários, nos próprios comentários eu vou me lembrando também de muita coisa, né? E alguém aí comentou um dia desses, na verdade hoje comentou até num vídeo do Trovão Azul. Eu lembro bem nessa cor, com teto bege, eu lembro das Toyotas, interior vermelho, etc. Aí eu pensei comigo, não, a gente tem que falar sobre isso, para quem não viveu essa época, né? A gente tem essa situação de muitos de vocês, a gente que tem mais idade acha até inacreditável, né? Mas tem muita gente aí adulta acompanhando o canal hoje em dia que na verdade nunca andou num flecha de linha, né? Na pintura original, né? Não viu a cometa como era, né? Aquela cometa, né? Para mim, anos 80, anos 90, para muitos que estão aí, anos 70, anos 60, né? Teve inscrito aí do canal um dia desse fazendo comentário dizendo que andou de Morubixaba, puxa vida. Então o negócio é sério, né? Bom, na nossa época, eu vou falar do que eu vi. Eu já vi em foto umas caminhonetes C10 ou C10, podia ser que fosse também C14, né? Mas tinha mais jeitão de C10, cabine dupla, em garagem da Cometa. Eu vi umas fotos, vi foto, isso eu nunca vi pessoalmente. Quando eu era moleque, a minha vida toda, o que a gente via era Toyotinha, as Toyotas. E vi, assim, muito raramente a gente via algum caminhão da aviação Cometa. Um caminhão da aviação Cometa, ele tinha assim todo esse jeitão desse Trovão Azul que a gente fez aqui, só que nunca seria um Ford, né? Era sempre Scania. Então era muito interessante. Eu achava muito legal quando eu via um caminhão da Cometa em São Paulo, rodando ali pela Vila Maria, alguma coisa assim, que normalmente era um Scania, na época, 112, cabininha, né? Não era leito, né? Aquela cabine pequena, vocês devem saber o que eu estou falando. E normalmente o motorista que estava dirigindo, ele estava de gravata. Então você vê um cara dirigindo o caminhão de gravata, era a coisa mais fantástica do mundo, né? Se bem que, eu preciso achar, tá em algum lugar, mas acho que está lá dentro, está lá em casa. O jaleco, né? Existia o jaleco, que os motoristas usavam o jaleco quando estavam na garagem, né? Quando estava só de manobreiro, estava levando um ônibus daqui para lá, ele não ia pegar o carro para fazer linha. Existia isso também, que era o chamado motorista estava fora de escala, né? Ele não ia pegar o ônibus para fazer linha, ele ia, trabalhava, dava o seu plantão, mas ficava de plantão na garagem só para fazer coisas ali dentro. E aí esses daí que pegavam o caminhão. Mas por algum motivo eu vi várias vezes eles de gravata dirigindo, eu achava aquilo extraordinário, né? Então tinha os caminhões. Esses caminhões sempre para trabalhos internos, né? Levar uma peça grande, levar um eixo, qualquer coisa, né? Umas janelas talvez, né? As Toyotas eram essas Toyotas, quando eu era menino, as Toyotas que nós víamos eram essas Bandeirante, boas na época já, Bandeirante cabine dupla, com capota rígida lá atrás, que eu nem sei se era fibra ou se era metal aquela capota. Né? Na época era um negócio caro aqui no Brasil, né? Tem muita coisa que mudou. Vocês desculpem até, às vezes eu fugi um pouco assim do tópico, né? Se alguém se incomoda, eu sinto muito. Mas é que uma coisa puxa a outra, a gente vai lembrando de coisas assim, de um mundo que não existe mais, né? Quem viveu a época de uma coisa chamada ágil aqui no Brasil, né? O carro usado era mais caro do que o carro zero, na tabela, né? O carro zero na tabela. O usado você podia vender no preço que você quisesse, era uma negociação entre duas pessoas, existia tabela. Você vê que uma questão de tabela aqui no Brasil, até hoje, tem gente que quer entrar nessa história de tabela FIP, né? Mas só usam tabela FIP quando é vantagem para eles, né? Porque senão fala, não, tabela FIP fala isso, mas ninguém se baseia pela FIP. O que vale é o que está o mercado, preço médio, não sei o que, né?
Mas quando querem, eles vêm falar da FIPE. Porque foi uma época no Brasil que tudo foi tabelado. Açúcar era tabelado, gás era tabelado, tudo era tabelado. E o carro também era tabelado. Como o governo segurava o preço do carro para não aumentar a inflação, e as montadoras achavam que esse preço não era um preço conveniente para vender o carro, você ia no concessionário comprar, eles falavam que não tinha o carro, que ia levar 90 dias, não sei o quê, que para chegar esse carro só tinha um carro desse em Brasília e tinha que pagar não sei quanto de frete para trazer, né? Ou falavam descaradamente, tem ágil, que é em cima do valor da tabela, você ainda tinha que pagar um valor a mais para poder conseguir um carro zero. Era difícil conseguir carro zero aqui no Brasil na época. Né? Imagina, falar em financiamento, essas coisas, não tinha isso daí não, era complicado o carro zero. Vamos dizer lá em 85, 87, 89, ninguém comprava carro zero não. Tá? Você tinha que comprar carro usado, e o carro, vamos dizer assim, um Voyage 89, vamos dizer que fosse assim, 320 mil cruzados o preço do carro. O 89 era esse preço, o 87 estava para vender no primeira mão por 450 mil, entendeu? Então, quer dizer, era mentira, né? Aquele preço não existia, né? Aquele preço era impraticável, né? Então, tinham coisas que eram diferentes naquela época no nosso país, né? Então, só de você ver uma empresa com uma Toyota diesel, cabine dupla, com capota rígida no compartimento de carga, não era qualquer um que tinha capota rígida no compartimento de carga naquela época, não. Entendeu? Tinha um pessoal que tinha D10, na época D10 era caminhonetona, né? Quem tinha uma D10 com capota rígida, cabine dupla, capota rígida lá atrás, era pessoa grande, era fazendeiro, era nego bom da boca aí, entendeu? Então a Cometa ela já se apresentava bem por isso também, por isso. Agora, quem andava na Toyota? E aí vai uma história para vocês, tá? Vai uma história para vocês, vou contar uma história, né? A gente sempre vai contando os causos, vai contando as coisas que a gente vivenciou, o que a gente sabe. Se o que a gente está falando também tem alguma bobagem no meio, tem alguma coisa errada, vocês me desculpem, quem sabe mais aí comente, né? Eu não sou, assim, um historiador da aviação Cometa. Eu sou alguém que conhece alguma coisa só. O que acontecia era o seguinte, tinha 2 ramos dentro da aviação Cometa. Você seguia 2 ramos. Se você entrava como motorista, você trabalhava como motorista na aviação Cometa, e você era um bom profissional, você ia bem na empresa e você ia ser promovido, o motorista que era promovido se tornava inspetor. O inspetor cuidava dos motoristas. Tá? Então o inspetor tinha que ver se o motorista estava vestido adequadamente, estava dirigindo direito e fazia a formação desses novos motoristas. Quem dirigia a Toyotinha era o inspetor. Só o inspetor que dirigia a Toyotinha. Dentro do pátio, claro, qualquer um, até o rapaz do lavador podia dirigir. Mas na rua, quem saía com ela era o inspetor que era motorista. As plaquetas aqui no peito seguiam isso, né? Você olhava a plaqueta, você já sabia. A plaqueta azul era plaqueta de motorista. Azul era motorista. A plaqueta amarela, acho que tinha um detalhezinho azulzinho, mas era amarelo, um amarelo forte, era a plaqueta de inspetor. Então o motorista que foi elevado ao cargo de inspetor. Tudo bem até aí. Se você entrou na aviação Cometa por outro caminho, você entrou para vender passagem, você era um agenciador. Você vendia passagem na rodoviária, né? Onde tinha agência da aviação Cometa, você era agenciador. O agenciador não ia virar motorista, o agenciador não ia virar inspetor. O agenciador virava fiscal, tá bom? E alguém me ajude aí que eu não estou agora conseguindo lembrar qual era a cor da plaqueta aqui do fiscal. Motorista era azul e ia para amarela. Fiscal era agenciador era marrom e ia para que cor? Eu não estou conseguindo me lembrar para que cor que eu não lembro mesmo. Ia para fiscal. Quem sabe que nós tínhamos o fiscal Edson. O Edson era agenciador, conheci o Edson como agenciador. O Edson foi promovido a fiscal. O fiscal, ele não tem nada a ver se o motorista está dirigindo certo, está dirigindo errado, está dirigindo acima do limite e abaixo do limite. O agenciador, o fiscal tem que ver se o motorista está vendendo as passagens
corretamente. Corretamente. E aí a gente entra, são vários assuntos que entram junto nessa história. E alguns eu considero engraçados. E o pessoal aí que esteja acompanhando, filho aí de ex-comandante Cometa, me desculpe. Ex-comandante Cometa que esteja acompanhando, me desculpe. Mas era uma época muito mais romântica. Tinha muita coisa acontecendo. Então o que eu vou falar aqui não é para denigrir a imagem de ninguém. O que eu vou falar aqui é só uma ilustração do que acontecia de verdade, pelo menos na nossa linha e outras linhas eu sei que também acontecia. Parece que existe alguma lei. Eu nunca viajei de ônibus interestadual. Eu nunca saí de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, nunca fui para lugar nenhum. Quando a gente viajava para longe, a gente viajava de carro. Mas parece que tinha já uma lei, ou essa lei continua até hoje, que não podia pegar passageiro na beira da rodovia, em ponto, assim. Então não podia pegar o passageiro, picotar a passagem. Tanto é que os motoristas aqui de Sorocaba falavam que os motoristas assim, São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, na verdade, se eles caíssem na nossa linha aqui para trabalhar uma semana, o cara se embananava todo, entendeu? Porque o picote de passagem não era fácil. Eu conversei um dia desse com um ex-comandante, amigo nosso, hoje em dia proprietário de CMA, o querido comandante Grilo, proprietário hoje em dia do 7315, Flecha Azul 7, e ele fazia Poços de Caldas São Paulo, mas ele picotava a passagem. Ele até me explicou por que ele picotava a passagem, apesar de ser Poços de Caldas São Paulo. Mas ele falou que ele ficou louco. O primeiro dia que ele foi picotar, ele foi picotando tudo errado, porque o picote era complicado. Aqui no nosso trecho era muito picote, né? Era Sorocaba, São Roque, Sorocaba, Vargem Grande, que na verdade a Vargem Grande, né, era na volta, né? Da Vargem Grande, Sorocaba, dava Mairinque, São Paulo, São Roque, São Paulo, Vargem Grande, São Paulo, e na volta dava Cotia, Sorocaba. Então era muito picote, a gente tinha muito picote. E lógico, São Paulo, Sorocaba. Né? Mas era raro alguém fazer São Paulo, Sorocaba pela nossa linha, porque tinha Via Castelo, que é muito mais rápido, né? Não tinha sentido. São Paulo, Sorocaba, via São Roque, na época dava 2h30 de viagem. São Paulo, Sorocaba, via Castelo Branco, 55 minutos. Então não tem sentido alguém vir por aqui, né? Bom, tudo bem. A questão é a seguinte. Aquela história, porque eu falo que uma coisa chama a outra. Aquela história do tal do show de setas, que o pessoal fala tanto, isso aí foi mudando tanto com o tempo. O sentido disso, o porquê disso, foi mudando tanto com o tempo. Né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que os caras usam hoje em dia esse negócio de piscar de um lado para o outro para chamar a pessoa para o racha. Vê se pode um negócio desse. Naquela época não tinha absolutamente nada disso. A batida de seta existia para você dar informação para o outro colega que vinha vindo sentido oposto. E o jogo de seta era uma coisa inteligentíssima, porque mesmo sendo à noite, você piscava de um jeito e ele entendia o que estava acontecendo, né? Mesmo que já tivesse escuro. Ele não precisava te ver dentro da cabine, né? Então o que acontecia era o seguinte, o resumo da história, por que existia isso? Porque o motorista, vamos falar assim, não eram todos, tudo bem, então cada um defende o seu aí, tá? Novamente, não quero ofender ninguém com essa história, cada um defende o seu aí. Mas muitos motoristas faziam o seguinte, quando parava para pegar um passageiro na rodovia, no ponto, nem sempre eles picotavam todas as passagens. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Se ele não picota a passagem picotada, do canhoto na passagem, é como se fosse o seu livro caixa. Se você não picotou passagem, o que a pessoa pagou pode ir para o seu bolso, que a empresa nunca vai ficar sabendo. Entendeu? Então existia de tudo. Como eu viajei muito, eu, por exemplo, eu viajei de sócio muitas vezes. Sabe o que é viajar de sócio? Eu vou falar para você que não conhece. Viajar de sócio é o seguinte, fala tu o dinheiro de hoje para ficar fácil, vá. Eu nem sei o preço de passagem, mas vamos dizer, São Roque, São Paulo são R$20, tá? E eu começo a pegar o ônibus todo dia. Um dia, o motorista joga assim para você, você precisa de passagem? Fala não, e se eu já sou também veiaco, se eu já viajo muito tempo na linha, eu falo assim para ele, não precisa de passagem não, 10 paga aí, 10 paga, 10 paga aí para São Paulo. Então a gente vai rachando. Então eu pago metade da passagem, fica mais barato para mim.
e ele não picota a passagem. Tá certo? É uma coisa que uma coisa muito cuidadosa, você tem que saber, tinha, né? Nem sei hoje em dia como que é isso, hein? Tem que saber falar, porque às vezes falava uma pessoa podia se ofender, né? Falar, tá me chamando de ladrão? Tá falando que eu vou roubar a empresa? Que é isso? Eu pago, eu trabalho direito, não tem isso não. Então tem que saber com quem você vai falar um negócio desse, entendeu? Senão você podia tomar um esporro desse tipo. Então, tinha o cara que ia de sócio, né? E tinha também o cara que, coitado, nem sabia o que estava acontecendo. Na verdade, né? Eu subi, o motorista perguntava assim, precisa de passagem? Eu falava assim, não, não precisa. Né? Então, digamos que assim, 12,50, falava, R$10 está certo, pode subir. Então já mandava a pessoa para dentro. Né? E tinha motorista que era mais veiaco. Quando você ia descer, fora da rodoviária, ele já sabia que ele tinha picotado passagem para você, porque ele é ligeiro no que ele está fazendo. Aí ele falava assim para você, você vai precisar da passagem? Você falava, não. Eu podia então me devolver, que eu preciso guardar para o meu controle. Mentira, ele guardava aquela passagem. Digamos que você pegou São Roque, São Paulo. Ele picotou São Roque, São Paulo, só que ele picotou ida. Quando outra pessoa sobe em São Paulo para descer em São Roque, ele pega a mesma passagem e ele picota na volta. Aí está picotado ida e volta. Para o passageiro neófito, que não sabe o que está acontecendo, o passageiro acha que está tudo normal, ganhou uma passaginha, ele está feliz. Para a cometa, para um fiscal, na hora vai cair a casa se o fiscal pegar aquilo ali, porque tem número de série, né? Tem o número da passagem. Então, como que pode essa passagem estar picotada ida e volta? Está errado, essa passagem foi picotada na ida só, não pode ser picotada na ida e na volta. Só que o dinheiro daquela passagem vai para o bolso do motorista. Se o motorista fosse pego, o que acontecia? Justa causa, ele estava roubando a empresa. Né? Então o pessoal tomava cuidado. Mas tinha os caras ligeiros que faziam isso, muitos faziam, né? A gente sabia que existia muito isso. E a gente gostava de viajar ali na 3 e na 4, já ia prestando atenção. E na verdade era uma aventura, é uma outra época. Para mim é uma coisa romântica isso daí, daquela época, entendeu? Pode ter gente que está assistindo agora, está escandalizado com isso, está falando, oh, pelo amor de Deus, o professor está fazendo apologia do crime. Pelo amor de Deus, não é isso, gente. É que era um outro momento aquilo, tá? Então tinha motorista aqui, conhecido nosso, que a gente sabia que o cara a gente chamava de cabriteiro, fazia isso, a gente chamava de fazer cabrito. Então era um cabrito em cima do outro, né? E dependendo do horário, você pegava um ônibus assim, na época tinha acho que um horário que era 22h35 em São Paulo, passava em São Roque, 00:05, para fechar vinha fechando a porteira, como a gente fala, né? Fechava em Sorocaba 1h05 da manhã, né? Então, normalmente quem vinha nesse horário, dificilmente ia ter um fiscal trabalhando até esse horário. Né? Os fiscais normalmente recolhiam por volta de 10 da noite no máximo. Né? E se tivesse trabalhando, fazendo turno ainda, esse horário ele não vai querer estar na rodovia. O fiscal, ele tinha autonomia, se ele quisesse, de ficar só na rodoviária. Só que às vezes tinha denúncia ou tinha alguém que ele sabia que estava acontecendo alguma coisa. Quando tinha algum caso desse tipo, o inspetor ia com a Toyotinha e o fiscal ia do lado. Às vezes iam até 2 fiscais dentro da Toyota, tá certo? Para pegar atalho, pegar outra estradinha, tal, conseguir chegar por trás do ônibus, ultrapassar o ônibus, mandar o ônibus parar. Por que isso? Eu comecei a falar do show de seta, não esqueci não, vou explicar para vocês. Eu estou indo aqui com flecha. Estou fazendo Sorocaba, São Paulo, via São Roque. Eu já sei que pelos horários da época, o horário da época era o seguinte, eu vou cruzar com flecha no alto da serra antes de Vargem Grande e Paulista. Quem é da época vai lembrar, até me emocionei, porque quem é da época lembra. Se você está no horário direitinho, você vai cruzar com flecha na serra, é ali que você cruza com outro. Quando eu cruzo com ele, eu já vim de Sorocaba até aqui. Então, se eu não vi até aqui nenhum fiscal, eu piscava para a esquerda e fazia assim com a mão. Que é como se eu estivesse, vou pegar aqui, como se eu estivesse com um pano limpando o para-brisa, dizendo que está tudo limpo. Ou seja, se você está cabritando, desce o pau que não está pegando nada. Nem lá em Sorocaba, nem aqui em São Roque, nem no trecho. Eu estou vindo de São Paulo para cá. Agora. E no alto da serra, passei Vargem Grande, alto da serra, vem vindo o carro que está vindo de Sorocaba. A minha realidade não tem nada a ver com a realidade dele. O meu sinal para ele não tem que ser igual dele para mim. O meu sinal para ele é o que eu vi de São Paulo até aqui. Então, de São Paulo até aqui, subiu um fiscal lá em São Paulo, e o fiscal desceu em Cotia.
O que esse fiscal vai fazer em Cotia, eu não sei. Ele pode esperar o próximo carro, ele pode estar esperando esse carro aqui para trocar em Cotia, para pegar esse carro em Cotia, que é o mais provável, porque senão vai levar, na época era de 1 hora os ônibus. Então ia esperar 1 hora no ponto, não tem sentido. E de Cotia ir para Castelo ele não consegue ir sozinho, porque ele não está na Toyota, ele está só no ônibus. Então, para esse motorista aqui, eu faço o sinal, pisco de um lado e pisco para o outro, e faço assim com a mão, que o fiscal está rodando, o fiscal está no trecho. Entendeu como que é? Então, se você está indo daqui para lá, você já sabe que vai ter fiscal. Tem alguém sem passagem, alguma coisa assim, ainda dá tempo de você parar em um ponto, você ir ali e picotar, você já sabe, mais ou menos pela cara, ó, foi essa moça aqui, foi aquele rapaz ali, aquele ali eu não fiz passagem. Aí você vai lá rapidinho, ó, toque suas passagens, que agora já deu tempo de eu fazer, não deu tempo de fazer antes, aí o picotador estava com defeito, consegui arrumar ali ele, tá aqui as passagens, muito obrigado, boa viagem, e puxa o maneco de volta e pau na máquina, vamos embora. A hora que você para, o fiscal vai fazer sinal para subir no carro, né? Termo de motorista de ônibus, eu não sei se motorista hoje em dia fala, na nossa época falava janelar, né? Você janelar o passageiro é você não parar para o passageiro, né? Então o passageiro faz sinal para você, você nem olha, né? Você e larga o passageiro no ponto. Só que janelar fiscal pode dar problema sério. Como que você não viu o fiscal? Aí, puta vida, aí vai vir inspetor para cima de você. Ah, eu não vi, pô, então você era um passageiro, você não ia ver também? Então você vai ter que parar e levar o cidadão com você. A hora que ele subir no carro, ele pega o seu borderô, que são as suas passagens picotadas, e ele vai conferir com as passagens de todo mundo do carro. Tem que dar tudo certinho. Bateu 0 a 0, ele te devolve o borderô, ele vai lá na frente com você. Normalmente, se ele subisse aqui em Cotia, ele vai até a Barra Funda de volta. E lá na Barra Funda ele pega talvez um carro pela Castelo, ele vai ficar... O trabalho dele é esse. Só que às vezes ele não quer ir no carro, ele quer ir na Toyota, o que fazia o negócio ser muito mais, uma aventura muito maior. Porque daí você não consegue descobrir onde ele está. Ele pode estar em qualquer lugar. Então a historinha que eu quero contar para vocês, para finalizar aqui a história dos inspetores e da Toyota, o porquê da Toyota, tá aí o porquê da Toyota, foi que uma vez eu vinha de São Paulo, não vou falar o nome do motorista, eu vinha de São Paulo uma vez, naquele horário tínhamos um ônibus naquela época, 10h35, ele chegava aqui, não, perdão, meio-dia e 5, esse carro saía da Barra Funda. Eu pegava esse carro no Posto Paraná, na época, Posto Paraná, e ele chegava pontualmente aqui em São Roque, 13h35. Passava lá no Posto Paraná, meio-dia e meia. Tinha uma fila de gente no Posto Paraná. É ali no bairro do Butantã, perto da Rua Alvarenga, para quem não conhece. Aí, a gente tá ali esperando, você esperava, o flecha virava ali na entrada da Raposo, dava até gosto, né? Aquela jogada, né? Pum, aquele farolzão, puta vida, emoção no coração. Aí ele, e sempre o mesmo motorista, eu já conhecia o cidadão. Então eu deixava outras pessoas subir, não sei o que, tal, ou se eu subia primeiro, vamos dizer que a 3 ou a 4 estivesse vazia, eu sentava primeiro, já falava assim, vai picotando dos outros primeiro, depois você acerta o meu aqui, não tem problema, para adiantar a vida aí. Não tem problema. Aí ele ia picotando que ele não conhecia, né? Aquele pessoal de Biúna, tinha um pessoal de Biúna, que às vezes ia até Vargem Grande e tal, ia picotando, não sei o quê. Chegou minha vez, eu ia de sócio com ele. Eu, dei aqui o valor e vamos embora. E eu ali na 3. E estamos indo. Na época eram os carros 59, 58, 59. Eu lembro que era K112, um volantinho diferente. E ele, e vindo embora. Raposo Tavares. Começa a serra, subindo a serra toda. Aí ele cruza com outro cometa, e o outro dá o sinal para ele e faz. Tá aí atrás. Ele, puta merda. E agora onde que tá? E subindo, e olhando. Quando ele chegou no topo do Alto da Serra, quem é aqui da região talvez entenda. Chegou no topo alto da serra, onde tinha o frango assado na época, começou a descida para ir para São Roque. Até hoje esse lugar, a Polícia Rodoviária adora ficar ali com o radar, porque realmente é uma lançante, e quem é mais animado quer meter o pé ali, tá certo, e toma multa para prender, o limite é 80 ali, não é 120.
Aí quando ele embicou lá no topo, começou a descer, cara, puta olho de lince, né? Motorista cometa da época era outro nível de profissional, né? Eu não tinha visto nada, mas ele já estava olhando tudo, ele estava varrendo a rodovia de ponta a ponta. Chegou no topo, ele olhou, só ouviu a panela urrando. Encostou o carro, não entendi nada, baixou o maneco, olhou para dentro do carro e falou assim: vamos pôr ordem na casa, quem tá sem passagem? E aí começou. Você tem uma ideia da loucura do cara? Ele picotou a minha passagem, nem pegou a diferença. Ele só picotou a minha passagem. Tá aqui sua passagem. São Paulo, São Roque, né? Tá aqui, pá, foi picotando todo mundo. Picotou. Naquela hora todo mundo virou Cotia São Roque, Cotia Sorocaba, né? Porque não podia picotar para trás, né? Porque ele já tinha picotado antes. Picotou, voltou. Aliás, desceu do carro, foi lá atrás, subiu no carro de novo, fechou a porta, mão suja, desceu. Quando chega ali embaixo, o bico da Toyota. Ele tinha visto lá de cima o bico da Toyota embaixo de uma árvore, onde hoje fica a polícia rodoviária normalmente, com o radar. O fiscal fez sinal, ele encostou. O fiscal subiu e a Toyota foi atrás. Ele descendo para São Roque, a Toyota atrás dele. Aí o fiscal veio olhando passagem por passagem, tudo picotado. Chegou lá na frente, o fiscal perguntou para ele: por que você parou lá em cima? Falou: você vê? Mangueira do turbo, rapaz. Escapou, o carro juntou no chão, perdi toda a potência. Aí travei no maneco, fui lá atrás, só coloquei de volta, dei uma puxada na abraçadeira, ela segurou bem e agora vamos tocando. Quando chegar lá eu abro a ordem de serviço, não tem problema. Ó, a mão toda suja. Ó, olha que danado, a mão toda suja. Depois a gente veio a saber que tinham feito denúncia desse motorista, que eu não vou falar aqui o nome, amigo nosso. Tinham feito denúncia dele, então foram para derrubar ele naquele dia. E não conseguiram derrubar porque o cara era muito ligeiro mesmo, né? Veio com essa história que tinha soltado a mangueira do turbo. Ele veio aqui atrás, abriu do lado do turbo, passou a mão em cima da mangueira do turbo, porque até isso lá de baixo os caras iam ver, né? Como mexeu no turbo aqui atrás? Não, mexeu no turbo é aqui do lado. Foi, mexeu, voltou lá e foi embora, entendeu? E graças a Deus deu tudo isso. Graças a Deus, falava: pô, professor, tá torcendo pelo... Não, mas é que a gente... São momentos assim que marcaram assim a nossa adolescência na época, né? A nossa adolescência. Então é isso daí, gente. Essa daí é a história da Toyotinha. Outro amigo nosso aí um dia desses falou: professor, fala dos micro-ônibus da Aviação Cometa. Aviação Cometa nunca teve micro-ônibus, né? Mas eu sei o que você está falando, meu amigo. Eu estou brincando com você. Essa nova Cometa teve micro-ônibus aqui em Sorocaba. Teve mesmo, para mim, uma vergonha, uma coisa nojenta. Aviação Cometa de micro-ônibus. Só faltava isso, né? Teve aqui em Sorocaba, assim. Mas na época da verdadeira Cometa não existiu. Obrigado por ter lembrado a gente dos micro-ônibus, assim. Detesto aquilo. Não é que eu detesto micro-ônibus. Detesto micro-ônibus na Aviação Cometa. Aquilo foi horrível. Pessoal, tudo de bom. Inscrevam-se no canal. Segue a gente no Instagram e vamos conversando aí. Hoje o vídeo ficou mais longo, mas foi um bom bate-papo aí com vocês. Espero que vocês tenham paciência de aguentar essas conversas. Um abraço.